Se você precisa aprender Excel, eu sugiro que você aprenda as 3 ferramentas que eu vou ensinar hoje. Para mim, elas têm o melhor custo-benefício. Como assim? São 3 ferramentas fáceis do Excel e que a gente consegue fazer muita coisa com elas. Fica aí que nessa aula, que vai ser rápida, eu vou te apresentar essas 3 ferramentas. Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e para te apresentar essas 3 ferramentas fáceis e bem bacanas de Excel, eu vou usar essa planilha aqui, ó, que você pode baixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Minha sugestão é que você já baixe logo a planilha agora, depois você assiste a aula e pratica, faz as mesmas coisas que eu fiz na aula para você já pegar a prática, beleza? Bom, eu prometi te entregar 3 ferramentas que ao mesmo tempo que elas são fáceis, elas entregam muito. Beleza? Para você sair do zero no Excel, poder já trabalhar com Excel. Então deixa eu te mostrar logo a primeira, é a análise rápida. A análise rápida, na verdade, é uma caixinha de ferramentas, ó. Estou selecionando todos esses números aqui, que tem as vendas de cada uma dessas pessoas. E repara que depois que eu selecionei, apareceu essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha é a análise rápida. É um conjunto de ferramentas que a gente consegue utilizar aqui de um jeito muito rápido. Dentro dessa análise rápida, a gente tem 5 grandes grupos, tá bom? O primeiro grupo é o grupo formatação, em que a gente tem algumas opções de formatação. Olha só isso daqui, barra de dados. Olha lá, ele já deixa um pouco mais visual os maiores e menores valores. Ele já foi colocando uma barra de dados, tá? Que ela é maior conforme o valor é maior. Então repara, 9.600 aqui, a barra está quase no final. Quanto menor o valor, ela vai diminuindo, ó. 6.000 já está bem menor, 5.000 menor ainda. Quando está 2.000, 1.400, ó, ela está pequenininha. Isso ajuda a deixar a sua planilha mais visual, beleza? Uma dica que eu te dou, sempre que você quiser desfazer alguma coisa no Excel, usa Ctrl Z, tá? Ctrl Z. Eu acabei de desfazer a barra de dados que eu coloquei aqui, tá? Outra coisa que a gente tem nesse grupo é o escala de cor. Olha que bacana, a gente já coloca uma escala de cor e deixa os valores maiores mais coloridos de verde e os menores mais coloridos de vermelho. Então olha só, 9.600 é um valor bem grande, então ele está com verde bem escuro. Enquanto que 8.500 é grande, mas não tanto quanto 9.600, né? Então ele está verde, mas está um verde mais clarinho. Mais para o meio a gente tem 7.200, está um verde bem clarinho. 6.200 está quase branco, e aí, quanto menor o valor, mais vermelho ele vai ficando. 3.900 está um vermelho claro. Aí você tem 2.500 que é um vermelho escuro. 1.400 está um vermelho bem escuro. Coisas rápidas que te ajudam a te entregar uma planilha que não é um padrão. Você, pelo menos, incrementar, facilitar análises com Excel. Além do grupo de formatação, a gente também tem um grupo totais, tá? Que é uma coisa bem bacana. Você pode colocar embaixo a soma dos valores. Tá vendo? Ó, coloquei soma e apareceu o somatório. Se ao invés de soma você quisesse colocar a média, o quanto que os vendedores venderam em média, clique em média. Mas agora, como já tem um valor aqui, ó, olha só, cliquei em média, ele está perguntando, você quer substituir? Quero. Coloquei lá, ó. Então a gente consegue colocar esses totais sem utilizar fórmula, sem fazer nenhuma conta do Excel, de um jeito bem rápido. A gente também tem a opção de tabela, adicionar tabela e tabela dinâmica, que é algo que eu vou explicar daqui a pouquinho, a parte de tabela, tá bom? A gente também tem a opção de colocar gráficos. E olha o que eu vou fazer. Eu vou até tirar esse total aqui, eu não preciso mais dele, mas eu vou selecionar tanto o nome quanto a venda, tá vendo? Com o nome e venda selecionado, eu vou clicar em gráficos. E olha só, ele já sugere alguns gráficos para você. Você não precisa saber todos os gráficos de Excel, é só você pegar uma dessas sugestões aqui que vai te atender muito bem. Vou pegar coluna agrupada e olha só, ele já criou um gráfico para mim. Ele representou essas informações aqui de venda, tá? Em um gráfico. Então cada coluna aqui é um vendedor. João Martins vendeu um pouquinho mais de R$2.000, ó. Você vê que a barra ultrapassa um pouco a linha dos 2.000. Ele realmente vendeu 2.500. O João Lira já vendeu 7.100. Olha lá, ó, João Lira 7.100. Então cada barra aqui, ó, tá alinhada com um nome e você percebe também que essa barra ela representa o valor que ele vendeu. Quanto mais ele vendeu, maior a barra. Quanto menos ele vendeu, menor a barra, beleza? Então, a análise rápida é, na verdade, um conjunto de ferramentas que a gente consegue selecionar assim, rápido, sem você perder tempo. Existem esses 5 grandes grupos e vale a pena você pegar essa planilha e analisar. Tem outras coisas bacanas, como a parte de formatação, o maior que, primeiros 10%, enfim, vale a pena você dar uma olhada aí, tá bom? Eu vou apagar esse gráfico porque agora eu quero te mostrar a segunda ferramenta, que até aparece ali na análise rápida, né? É a tabela. Vamos lá, eu vou pegar isso daqui
e eu vou formatar como tabela, tá bom? Guia, página inicial, formatar como tabela. A gente pode pegar uma formatação, tá? Você pode deixar ela colorida do jeito que você quiser. Vou botar desse jeito aqui, ó. Botei um azul e legal. Ele foi colocando linhas azuis bem discretas. Você pode botar outra formatação. Clica na tabela, vai aparecer essa guia design da tabela e lá você pode escolher outros, ó, um design laranja, tá vendo? Pode ser cores mais escuras também e assim por diante. Eu vou pegar um laranja, não preciso de nada tão escuro. Com a tabela criada, olha o que você pode fazer. Você pode não apenas apresentar uma tabela desse jeito, você pode incrementar ela. Olha que interessante. Dentro da guia design da tabela, você tem a opção inserir segmentação de dados, tá? Eu vou escolher um valor aqui, eu vou botar o que valor? O valor divisão, tá? Dei um OK. O que acontece? Eu tenho nessa tabela aqui funcionários que estão divididos por estados, né? Por divisões e cada um tem o seu valor de venda. Repara que eu tenho todas as divisões e como eu fiz a segmentação de dados a partir da divisão, ó, ele criou essa segmentação, que é esse campinho aqui do lado, em que eu posso selecionar uma divisão. Então, se eu clicar em CA, que é uma divisão, olha só, estão aparecendo apenas os funcionários da divisão CA. Se eu botar BD, apenas funcionários de BD. FS, HE, tá vendo? É um jeito fácil de você filtrar valores no Excel. E vamos combinar, além de fácil, é bem mais visual também, né? Outra forma que a gente tem de filtrar valor é clicar nessa setinha que aparece em cima desses valores, tá vendo? Você pode clicar nessa setinha aqui do lado de divisão e aí você pode selecionar a divisão aqui. Mas vamos combinar? Fica bem mais legal se você fizer isso a partir de uma segmentação de dados, né? Fica mais bacana, mais visual, você consegue impressionar mais no seu trabalho, beleza? Então essa é a segunda ferramenta que eu queria apresentar para você, que é a segmentação de dados. Mas para criar uma segmentação de dados, você precisa primeiro ter criado uma tabela, tá bom? E a última coisa que eu queria mostrar para você é o preenchimento relâmpago. O preenchimento relâmpago, ele vai poupar o seu trabalho com fórmula. Você não vai precisar fazer fórmula, fazer conta no Excel. Imagina o seguinte, você tem aqui o nome completo das pessoas, João Martins, João Lira, Diego Amorim e assim por diante. Imagina que você queira criar duas colunas aqui, uma com primeiro nome e outra com sobrenome, tá? Sobrenome. É só você continuar escrevendo que ele já vai aumentando ali para você. Legal. Como que eu faço para colocar primeiro apenas o primeiro nome, tá? E nessa coluna aqui apenas o sobrenome? Simples. Você vai utilizar o preenchimento relâmpago. E como que o preenchimento relâmpago funciona? Você tem que dar exemplos. Então, por exemplo, eu quero escrever o primeiro nome, eu vou escrever aqui, ó, o primeiro nome dessa linha aqui, que no caso é João, tá? Ó, João. Beleza. Eu tenho João Martins, coloquei João. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou utilizar o preenchimento relâmpago. E qual que é a ideia? O Excel vai ver o que eu fiz na linha de cima, que eu escrevi João, e ele vai entender. Ah, olha só, ele pegou só o primeiro nome da coluna nome. Então, se ele fez isso para a primeira linha, é o que ele quer que eu faça nas outras também, tá? Essa é a ideia do preenchimento relâmpago. Clica nessa primeira célula aqui que está vazia, tá? Você já deu o João como exemplo, e você vai utilizar o preenchimento relâmpago com o atalho Ctrl+E. Olha lá, ó, Ctrl+E e ele já preencheu para você. Então, olha só, ele viu, poxa, na linha de cima ele escreveu João, que é o primeiro nome, então eu vou colocar só João. E na linha de baixo, eu vou colocar só o primeiro nome, que é Diego. E na linha de baixo, só o primeiro nome, que é João. Depois Mariana, Adriane, Isadora e assim por diante, tá? E para pegar o sobrenome, você já deve até imaginar, né? Vou escrever Martins aqui na coluna de sobrenome e vou utilizar o preenchimento relâmpago de novo. Ctrl+E. Olha lá, Ctrl+E e repara que funcionou direitinho. Às vezes o preenchimento relâmpago ele precisa de mais de um valor. Então imagina que ele tenha utilizado o preenchimento relâmpago aqui e ele tenha funcionado direito em uma, duas linhas, mas não no final. Aí você, ao invés de preencher apenas o primeiro valor, João, você preencheria João, João, Diego. Aí ele teria mais exemplos para entender a lógica que você quer aplicar, entendeu? Essa é a ideia do preenchimento relâmpago. E com essas três ferramentas, por mais que você não saiba fórmulas no Excel, não entenda conceitos avançados, você consegue sair do zero no Excel. Você consegue chegar no trabalho e entregar uma planilha fora do padrão. Uma planilha mais visual, com segmentação de dados, com gráficos e com análises rápidas feitas por preenchimento relâmpago, beleza? Esses assuntos vale a pena você estudar para sair no Excel. Estou falando de segmentação de dados, análise rápida e preenchimento relâmpago. Se você gostou desse tipo de aula um pouco mais rápida e com dicas de ferramentas para começar a trabalhar, coloca aqui nos comentários o Manda Mais. Escreve aqui, Manda Mais.
Se vocês escreverem manda mais, eu vou entender que esse conteúdo está atendendo vocês e continuo produzindo coisas nessa linha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.